Vítimas de fraude. Motoristas de Caçapava recebem multas por infrações que não cometeram. Lá de Itapira, que eu nunca tinha conhecido essa cidade, nunca vi, tinha nem só falado, nunca tinha ido lá. Eu pensei, só pode ser cronada a minha placa. Crime esclarecido. Preso homem que matou policial aposentado com 7 tiros durante tentativa de assalto em Jacareí. O suspeito foi preso depois de roubar este comércio de lanches aqui no bairro Parque dos Príncipes, em Jacareí. Crime ambiental. Polícia intensifica a fiscalização para identificar e punir autores de queimadas. A população pode acessar a Polícia Ambiental através dos telefones de nossas bases ou também do 90. Servidora do crime. Funcionária da Prefeitura de Campos do Jordão é indiciada por desviar e vender passes de ônibus dos funcionários municipais. Prazo vencido. Polícia fecha supermercados em Guaratinguetá que vendiam produtos com a data de validade ultrapassada. Crise no emprego. Indústria da região demite 850 trabalhadores em junho, revela balanço do Ciesp. Operação Inverno. Polícia Militar e Procon divulgam balanço parcial de ocorrências durante as férias. Homenagem ao Burrão. Ao vivo, as informações da exposição que conta a história do Taubaté nos últimos 100 anos. O Band Cidade, segunda edição, começa agora. Muito boa noite para você. Revolta. Esse é o sentimento de dezenas de motoristas de Caçapava que receberam multas de trânsito por infrações cometidas em locais onde nunca estiveram. Os carros deles foram clonados, ou seja, veículos parecidos copiaram as placas originais. Os dublês, como são chamados, geralmente são usados pelos fraudadores para escapar do pagamento das multas e dos pontos na carteira de habilitação. Um crime cada vez mais comum no Brasil. 5 multas que totalizam R$ 1.500. As infrações foram cometidas em dezembro de 2013, em Itapira, São Paulo, cidade que Francisco, morador de Jacareí, nem conhece. Eu pensei, só pode ser cronada a minha placa. Aí, conforme eu vi que estava com as multas muito excessivas, lá de Itapira, que eu nunca tinha conhecido essa cidade, nunca vi, tinha nem só falado, nunca tinha ido lá. Na tentativa de resolver o problema, Francisco procurou um especialista em trânsito. Nesses casos, é fundamental fazer um boletim de ocorrência e recorrer da multa. Aí vem o deferimento, que é o cancelamento da multa, aí você tem que pedir a substituição da placa. Enquanto esse veículo que está com sua placa clonada não for pego pela polícia, né, na outra cidade, esse veículo vai continuar recebendo multa, vai vindo multa para você. No caso de Francisco, algumas das multas emitidas foram por excesso de velocidade e dirigir sem habilitação. Ele não pagou nenhuma delas e, apesar de ter provado que a placa do carro dele foi clonada, as cobranças não foram canceladas. Mesmo assim, o problema ainda não foi resolvido e o operário encontrou dificuldades para pegar a documentação de licenciamento de 2015. Está tudo enrolado. Agora, a justiça ela está tão lenta que ela vai deixar eu sofrer mais 1 ano, mais 2 anos, 3 anos. Vou ter uma audiência agora dia 7 de agosto. Para ver se ela dá o parecer favorável a mim. Isaac conta que no ano passado uma pessoa foi presa em São José dos Campos por clonar a placa do carro de uma cliente dele. Os 2 veículos eram do mesmo modelo e da mesma cor. Infelizmente, são pessoas que têm acesso a essas informações, têm acesso à placa, têm acesso aos documentos, né? Você acaba pegando algum documento para facilitar para bandidagem, vamos dizer assim, né? Quem usa a placa clonada é bandido mesmo, né? E quem fornece esses documentos, essa placa clonada para essa pessoa é também um bandido. Para combater esse tipo de crime, a Polícia Militar realiza fiscalizações nos 39 municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Aqui em Taubaté, as fiscalizações são realizadas todos os dias. Primeiro, os militares conferem se o chassi do veículo não foi adulterado. Uma consulta à base de dados da Segurança Pública do Estado agiliza o processo. Os policiais também verificam se a placa pertence mesmo ao carro e se ela está com lacre. Com essas informações, se já não bateu o número do chassi ou a cor e o modelo do veículo, é muito mais fácil a localização de um veículo clonado nessas condições. A
Clonagem de veículos é um crime tipificado no artigo 311 do Código Penal Brasileiro. Mas, dependendo do caso, o suspeito também pode ser enquadrado nos artigos 171, estelionato, 180, receptação e 297, falsificação de documento público. E aquele que causa a adulteração do chassi ou qualquer elemento identificador de um veículo automotor responde por esse tipo de falsificação, que tem uma pena de reclusão de 3 a 6 anos. Caso não seja ele que alterou, mas ele está com um veículo adulterado, ele pode responder pelo artigo 180 do Código Penal, que é a receptação. E aí também é pena de reclusão de 1 a 3 anos. Em nota, o Detran informou que o recebimento da multa não significa necessariamente que o veículo foi clonado. Pode ser também erro de digitação na hora do reconhecimento da placa. O proprietário deve, nesse caso, solicitar uma microfilmagem do auto de infração. Se houver suspeita de carro dublê, além do boletim de ocorrência, aí é preciso pedir também no Detran o bloqueio do cadastro do veículo, o que facilita o reconhecimento da fraude durante uma blitz policial como essa que a gente viu aí na reportagem. 2 homens foram presos em Taubaté acusados de estelionato. Segundo a polícia, eles se apresentaram como possíveis compradores de um videogame anunciado em um site de vendas na internet. Após a negociação, fizeram um depósito de R$2.000 na conta da vítima em um caixa eletrônico, mas não colocaram o dinheiro dentro do envelope. Depois, marcaram um encontro e apresentaram apenas o comprovante ao proprietário, que entregou o aparelho. O crime aconteceu no dia 13 de abril. O dono fez um boletim de ocorrência, e esta semana procurou a polícia novamente, dizendo que reconheceu o videogame à venda no mesmo site. Ele marcou então encontro para comprar de volta o aparelho. Os policiais fizeram a campana e prenderam os estelionatários. Ou seja, o feitiço, nesse caso, virou contra o feiticeiro. Mas, apesar de indiciados, a dupla vai responder ao processo em liberdade. Preso em Jacareí, o homem suspeito de matar um policial militar aposentado. O crime aconteceu no último domingo, durante tentativa de assalto a um hipermercado. Robert Fernandes, de 29 anos, é suspeito de ser o homem que aparece nestas imagens, registradas pelas câmeras de segurança do hipermercado onde o PM aposentado trabalhava como segurança. O vídeo mostra que o bandido chega com um revólver calibre 38. O militar reage e os dois entram em luta corporal. De repente, o assaltante consegue se soltar e atira 7 vezes contra a vítima. O suspeito foi preso depois de cometer outro crime. Segundo a Polícia Civil, ele e um homem roubaram este comércio de lanches aqui no bairro Parque dos Príncipes, em Jacareí. As vítimas do assalto teriam corrido atrás dos criminosos e atropelado um deles, o Robert, que foi levado para a Santa Casa da cidade. Os policiais foram até a Santa Casa e constataram que ele tinha abandonado o atendimento no local, mas tinha deixado um endereço recente. Os policiais então foram até a casa dessa pessoa e o encontraram lá. Como ele ainda estava em estado flagrancial do roubo que ele tinha realizado momentos antes, ele foi preso em flagrante por esse roubo. Com base nessa prisão, nossos policiais civis aqui da DIG constataram os caracteres físicos dessa pessoa, que eram muito parecidos com a pessoa que praticou o roubo seguido de morte no atacado aqui no domingo, no dia 12. Robert está preso na cadeia pública de Jacareí pelo segundo crime. Mas, de acordo com o delegado, ele vai ser indiciado em breve, suspeito de ter matado o militar. Nós estamos com o inquérito policial em estado avançado. Eu devo entrar com pedido de prisão temporária dele por esse roubo seguido de morte. Popular latrocínio tem pena de 20 a 30 anos. A nossa equipe procurou o dono do estabelecimento comercial que foi assaltado. Ele não quis gravar a entrevista, já que o outro homem que participou do roubo ainda está solto. A Polícia Civil de Guaratinguetá fechou hoje à tarde 3 supermercados da cidade após fiscalização da vigilância sanitária. Nos estabelecimentos, diversos produtos estavam à venda nas prateleiras com as datas de validade vencidas. Até o momento, 2 pessoas foram presas. Os funcionários prestam depoimento na delegacia. A seguir, funcionária da Prefeitura de Campos do Jordão é indiciada por revender passes de ônibus dos servidores municipais. E também, encolhendo, indústria da região fecha em junho mais de 800 vagas de emprego. 6 horas e 59 minutos, a gente volta já já.